Pronto, continuando aqui com a nossa rotina, minhas amigas, e recebi 2 comentários no Messenger a dizer que o computador assim, para que é que vão estar a gastar agora e amanhã, porque de certeza que vai ser mais um tanto igual para consertar aquela antenazinha. E depois o GT estava a pensar, porque este monitor, de qualquer forma, esse monitor não é compatível com, como é que se diz, Zé? Com o sistema do Windows do computador. Porque realmente isto não é monitor de computador. Talvez se fosse um monitor de computador, talvez se adaptasse, porque eles dizem que não é possível, ali a parte de onde se vê o zoom, dentro do Windows, dá para fechar mais. E este não dá, este bota tudo grande, já não vê os programas, não vê nada. Só vê o ecrã muito aberto, que realmente não valia a pena. Mas o computador em si, a maquinazinha daquele portátil, daquela parte de baixo, é muito boa. É um computador muito rápido, pouco que eu precise, é muito rápido. Mas pronto, eu disse ao José, eu não vou gastar agora mais nada. Está ali guardado, vai ficar assim. Depois vou deixar passar aí um tempo, vou-me adaptar com esse, como está agora. Ontem outra vez mais tarde, porque lá está. Leva um tempo em entrar, nunca é a primeira e a segunda vez, mas às vezes a gente liga na parte de trás da torre, às vezes dá, outras vezes dá na parte da frente, naquelas entradazinhas que tem, mas não tem nada assim para o mar. Por enquanto ele vai dando. E dá para a gente ver YouTube, dá para a gente ver muitas coisas aqui, dá para a gente ver para o que a gente quer. Quando é para carregar o vídeo é que faz isso, mas também, minhas amigas, não faz assim grande diferença. Logo que a gente vai a pondo do vídeo, ou mais tarde ou mais cedo, não dá que fazer, nada. Portanto, deixar correr o tempo e depois a gente vê. Portanto, essas 2 pessoas eu já respondi lá no Messenger. Muito obrigada pela vossa preocupação. Mas passamos à frente e vamos deixar agora isto encerrado e não falamos mais nada. Hoje é quarta-feira. As crianças, eu não sei se vocês notarem, mas vão ter-las ficar em casa. Ficar em casa porque estão outra vez com aquele nariz assim entupido, mas graças a Deus já estão melhorzinhos, já foram para a escola hoje, até porque eles também não podem estar sempre em casa, não é? Quer queiramos, quer não, volta e meia, há amigos dentro das salas e não só, com gripes, estamos na época das gripes, portanto, nada de stress, não é? É ir levando um dia de cada vez, ir lavando o nariz, e tomando um remédiozinho para aliviar os sintomas, até que venha o bom tempo. É mesmo assim. Enfim, quanto à receita, depois aí eu mostro mais à frente. Agora vamos para a nossa leitura de hoje, o nosso conselho, o nosso evangelho diário, que aqui temos sem a nossa palavra, para irmos levando essa vida, ir levando esses sintomas que o mundo vai dando, esses sinais para a gente ir empurrando, não é? Costuma-se dizer empurrando a vida um dia após o outro. Portanto, a leitura de João, capítulo 19, versículo do 28 ao 37. E diz assim: Sabendo Jesus que tudo estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: Tenho sede. Havia ali um vaso cheio de vinagre. Então os soldados, ensopando no vinagre uma esponja e atando-a em uma cana de isopo, chegaram-lhe à boca. Jesus, tendo tomado o vinagre, disse: Tudo está consumado. Depois, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Os judeus, visto que era o dia da preparação para que os corpos não ficassem na cruz no sábado,
porque aquele dia de sábado era de grande solenidade. Pediram a Pilatos que lhes fossem quebradas as pernas e fossem retirados. Foram, pois, os soldados e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro, com quem lhe havia sido crucificado. Mas quando chegaram a Jesus, vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados trespassou-lhe o lado com uma lança. E imediatamente saiu sangue e água. Quem foi testemunha deste fato o atesta, e o seu testemunho é digno de fé, e ele sabe que diz a verdade, para que também vós acreditais. Porque estas coisas sucederam para que se cumprisse a Escritura. Não lhe quebrarão osso algum. E também diz outro passo da Escritura: hão de olhar para aquele a quem trespassaram. Agora vamos ler aqui. Meu querido Jesus, dá-me a graça de te reconhecer sempre, em cada abraço, em cada dificuldade, em cada flor, em cada sorriso, em cada olhar. Ajuda-me neste dia e sempre a não esquecer que morreste por nós e para nos salvares. Ajuda-me a trazer comigo a tua bondade e a tua esperança, sabendo partilhá-la com quem se cruzar no meu caminho. Minhas amigas, esta leitura é uma leitura com muito conteúdo, muito forte. Uma leitura que nos toca muito, porque Jesus veio ao mundo para salvar para livrar-nos dos pecados, sabem? E nós, sabendo de tudo o que Jesus passou, nós todos, no mundo inteiro, continuamos sempre com rancor no nosso coração, sabem? Nós, com as nossas atitudes, com as nossas mesmices, com a nossa maneira de ser, tem que ser tudo à nossa maneira, tem que ser tudo da maneira que a pessoa quer, tem que ser tudo feito como ela destina, ela que sabe. Sabem, aquela pessoa que só ela é o centro das atenções. Não deve ser assim, porque Jesus, a gente só olha para o que se passou com Jesus e aí o nosso coração tem que ser quebrado. O nosso coração tem que ser um coração aberto para que se possa lá entrar luz, misericórdia, compaixão dos outros. Olhar para o outro como se a gente olhasse para a gente. Sabem? A gente não deve querer só para o nosso umbigo. A gente deve ver sempre que o outro também tem dificuldades, como todos nós temos. Mas aqui diz que a gente tem que ver Jesus, a gente tem que reconhecer a graça que Jesus nos dá em cada coisa, num abraço de uma pessoa amiga, no olhar, numa flor, em cada sorriso. Vocês sabem, já contei a história aqui do girassol. O girassol chegou a mim de uma forma que eu estava mesmo muito desanimada comigo própria. Não assim com ninguém, mas comigo própria. Estava assim mesmo muito em baixo. E o girassol, eu estou olhando para o girassol. O girassol, até mandar-me vocês virem a caixinha que eu recebi, tem um girassol com uma cor mais alaranjada. E eu olho para o girassol e vejo Jesus lá, a sorrir para mim. Porque como eu gosto bastante do verão, há uma coisa uma grande característica que, por incrível que pareça, há pessoas que gostam de borboletas, há pessoas que se encaixem
com determinadas figuras. E eu vejo o girassol como Jesus a sorrir, porque o girassol é a flor do sol, sabem? E para mim, quando eu vejo que o tempo está assim com o sol, lembra-me de liberdade, de alegria, sabem? E aí eu baseio-me que Jesus está aqui comigo. Que é assim, não preciso de girassol para saber que Jesus está aqui. Tenho consciência que é assim que Jesus está comigo. Mas é muito engraçado como o girassol chegou à minha vida. E aqui diz que a gente deve ver Jesus em cada dificuldade também, em tudo. A gente deve ver Jesus em tudo e fazer com que ele faça parte da nossa rotina, da nossa vida diária, de algum, sei lá, se os nossos filhos ficam doentes, a gente não deve se desesperar, porque ele faz parte da vida. A gente também tem que aprender a ver Jesus ali, porque aquilo vai fazer parte da nossa rotina. Falta de emprego, não desanimar, não começar a chamar Satanás para dentro de casa. Ai, perdi o emprego, ai, não sei o que, como é que eu vou pagar essa casa? Já viste que sorte que eu tenho? Não tenho sorte nenhuma. Estás vivo, tens sorte, tens Jesus na tua vida, calma, tudo se vai resolver. Também já passei por tudo isso, ainda passo. Há muitas revoltas dentro da gente. A gente, por natureza, são pessoas muito insaciáveis. A gente são pessoas muito irrequietas. A gente nunca vai ter aquela paz interior a 100%. A gente aprende a ter paz quando a gente conhece a palavra de Jesus. Quando a gente começa a conhecer que isto faz parte da vida cotidiana, da nossa vida real, porque a vida não é perfeita. Mas há pessoas que metem na cabeça que nunca vão ficar doentes, que nunca vão precisar de ajuda de dinheiro, que nunca vão precisar da ajuda de ninguém, porque ela trabalha, não precisa de ninguém, paga as suas contas, nunca precisa de fazer dívidas, está 100%. Aparece alguma coisa na vida dela, ela cai de vez para o chão, porque nunca teve dificuldades. A pessoa, uma vida, não é só feita de jardim. A gente tem 4 estações no ano. Há pessoas que não gostam do verão, há pessoas que preferem o inverno. E a gente também não gosta de ficar doentes. A gente também não gosta de ficar com menos dinheiro no fim de mês. A gente também não gosta de ficar devendo nada a ninguém. Mas faz parte. A gente tem que aprender a ver em tudo aquelas fases da vida. Não é? A gente também já foi novos. Agora estão velhos. Também não me gosto de ver assim. Eu já fui com menos rugas, sabem? Já fui mais magrinha. Tudo faz parte. Tudo é uma questão de saber viver, saber lidar com as situações, que não é fácil para ninguém. Não conhece? Nada fácil. A gente vai conforme, a gente vai andando como um bebê que nasce e tem as suas fases. Tem a fase dos dintens, começa a engatinhar, às vezes começa a engatinhar antes dos dintens, porque cada criança é uma criança, tem uma forma de aprendizagem diferente, nós todos somos diferentes uns dos outros, não é? Aquilo é por fases, e o nosso procedimento de amadurecimento espiritual é um processo. Não vem as coisas para a mão logo e já. É tudo um processo. Às vezes as pessoas, quando começam a aceitar Jesus na sua vida, começam a ver os problemas. Há muita gente que diz assim, pronto, até aqui não tinha nada, agora aparece-me tudo. Agora aparece tanta dívida. Agora aparece tanta dificuldade. Por que é que eu fui meter-me nisso? Eu vejo, mas é ficar na minha, ver continuar a beber, ver continuar a drogar-me, ver continuar na minha vida que eu tinha antes de festa, para o shopping que todos viste-me a gastar dinheiro, que a vida é para aproveitar. Pode-se aproveitar com a família, pode-se aproveitar de muitas maneiras. E a pessoa depois, quando começa a ter aquelas provações para ultrapassar aqueles prejuízos que já teve na vida, entre aspas, prejuízos espirituais, a pessoa depois, quando começa a encarreirar na vida e começa a conhecer e entrega a sua vida a Deus,
que Jesus começa a limpar certas coisas da vida dela, ela começa a questionar-se: será que eu fiz bem em aceitar Deus na minha vida? Porque é que a minha vida era tão mais fácil antes e agora tem tanto obstáculo para poder ultrapassar as coisas? E a gente aí é que começa a ver Jesus nessas situações. Nessas coisas que começam a aparecer, a gente começa a ver que realmente as coisas são reais. A gente vivia num mundo da fantasia, num mundo em que tudo era belo, que a gente estava ali como aos filmes, sentada a beber café, neve aqui lá fora. Mal sabia a gente que dava tanto trabalho ir para a neve. Não é? É tudo muito bom, muito belo. Sabem? Aqueles filmes de antigamente, que eu próprio gostava muito de ver, mas também já fui passando por fases. Eu gostava muito de ver aqueles filmes que até davam uma mulher que voava com um guarda-chuva na mão, um filme de Hollywood, o sapateado que havia dos filmes mais antigos também. Agora já não tenho tanto gosto por esses filmes, sabem? Mas é tudo uma questão de aprendizagem, de amadurecimento, de crescimento. Há pessoas com 50 e tal anos que a arrogância deles, o crescimento deles imaria nos 15. Sabem? Há pessoas de idade que a cabecinha deles não cresceu. A mentalidade deles é uma mentalidade que eles pensam que podem fazer o que querem. Percebem? Mas a gente tem que aprender que tudo é uma fase na vida e nós temos que amadurecer por dentro. A gente não pode ficar só a amadurecer por fora, a gente tem que amadurecer por dentro. Ficar pessoas mais compreensíveis, até porque a gente já vive, a gente sabe como é a vida, a gente sabe como é as coisas, a gente tem que aceitar que os outros estão errando, os mais novos, mas a gente também já errou. A gente também fez tanta asneira. A gente também já escolheu tantas coisas que não devia ter escolhido. A gente também já gastou tanto dinheiro que não devia ter gastado. Agora talvez não ias fazer o que fizeste. Sabe, a gente tem que dar a oportunidade de ver Jesus em tudo. Saber ver Jesus em tudo. E não só começar a disparar por defeitos nem e noites, até às vezes nos filhos. E não se lembra daquilo que já fez. Percebem? Minhas amigas, hoje a leitura é para a gente pedir a graça e reconhecer sempre Jesus em cada pessoa. Portanto, não se deve só ver os defeitos dos outros. A gente tem que ver que a pessoa se tem um defeito, nós também temos, e Jesus está nela. A gente tem que aprender a ver nos outros Jesus da maneira que os outros agem. Sabe? A gente tem que aprender a lidar com isso. Vamos então para a mensagem de hoje, ver realmente o que temos. A mensagem é sempre mais rápida. A mensagem está na primeira carta de Pedro 2:9, Efésios 1:3-4 e Salmos 37:4. E diz assim: pertences-me, escolhi-te e chamei-te das trevas para a minha luz admirável. É o fato de me pertenceres agora e para sempre que forma os firmes alicerces da tua vida. Essa ligação comigo impede que te sintas isolado ou perdido no teu mundo em constante mudança. Muitas pessoas apegam-se a outras que as prejudicam ou a coisas que as ferem, por assim sentirem que fogem à solidão. Ou seja, aqui diz que muitas pessoas apegam-se ao cigarro, apeguem-se à bebida, apeguem-se em outras coisas, em outros vícios, porque acham que aquilo tira a tristeza, aquilo tira a solidão, mas nada tira a solidão, nada. O que a gente tem que aprender é viver em comunhão com Jesus, porque a gente, assim como assim, a gente quando precisa, nas horas de aflição, a gente pede a Ele. A gente não vai pedir ao cigarro, cura-me. A gente não vai pedir a um copo de vinho, dá-me saúde. Sabe? A gente pede a Deus quando a gente está mais enrascados. Então, porquê é que a gente também não pode pedir apoio em todos os sentidos?
alegria, estar bem, ter luz dentro da gente. Se a gente pertence a Deus, não é? Portanto, a gente tem que aprender a saber lidar com isso. Mas nunca estás só, porque tu és meu. Escolhi-te antes da fundação do mundo e és membro permanente da minha família real. Portanto, aqui Jesus diz que antes de Jesus criar o mundo, Jesus já sabia que iria criar o homem e a mulher. Portanto, Jesus, a gente já foi escolhidos lá atrás, antes do planeta existir. Estão a ver? Antes de confiares em mim como o teu Salvador, caminhavas nas trevas espirituais. Isso é preciso ter bastante cabeça. Como é que eu vou explicar? É preciso a gente pensar bem nisso. Porque antes de confiares em mim, antes de confiares em Jesus como o teu Salvador, a gente já caminhava nas trevas espirituais. Fui eu quem te trouxe dessas trevas para a minha luz, para poderes proclamar as minhas maravilhas. É um enorme privilégio e uma enorme responsabilidade. Confiei-te a tarefa de descreveres as minhas espantosas qualidades aos outros, para cumprires essa tarefa com eficácia. Tens de mergulhar na riqueza de quem eu sou, estudando a minha palavra. Além disso, deves procurar em mim a tua felicidade. Então, a alegria da minha presença resplandecerá na tua face, quando contares aos outros sobre Jesus. Portanto, vocês esqueçam. Então a alegria da minha presença resplandecerá, ou seja, quando nós falarmos de Jesus, vai transparecer na nossa cara quando a gente contar aos outros sobre Jesus. Ou seja, Jesus gosta e quer que a gente fale dele. Jesus quer que tu fales dele. Jesus trouxe-te das trevas. Sabe, Jesus tirou o teu espírito das trevas e trouxe-te ao mundo. Formaste-te em carne. O nosso corpo é pecaminoso, é falha, mas o nosso espírito nós temos que alimentar é com a palavra, não é com roupa. O espírito só é alimentado é pela palavra. O espírito não é alimentado com creme, com verniz, não. O espírito é alimentado com a palavra para quê? Para a gente saber e poder viver no dia de hoje. Porque os dias que a gente está vivendo neste momento são dias muito difíceis. Há um mundo mundano, há um mundo em que te oferece muitas coisas. Está chegando agora uma fase que é o carnaval, principalmente nos países que fazem mais este tipo de carnavalismo ou carnaval, ou carnavalesco, como quiserem dizer, pessoas seminuas, para não dizer nuas, que deviam ter respeito pelo seu corpo, porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Portanto, nós fomos feitos à imagem de Deus e da gente tem que ter respeito pelo nosso corpo, ter dignidade, sabe? Uma pessoa elegante, uma pessoa da maneira que a gente se veste, da maneira que os outros nos vê. A gente não pode dar confiança aos outros se vestir seminuas. Portanto, vai haver muitos gozos, muitas palavras, muitas coisas feitas, aqueles carros ornamentados, muitos vão usar Jesus ali. Já usaram. Portanto, minhas amigas, vão continuar de certeza e é preciso ter muito cuidado, porque não se brinca com Deus. Não se brinca, e o carnaval eu nunca gostei desde criança, já disse isso. Portanto, minhas amigas, o que se aproveita do carnaval é suas malaçadas, para quem gosta, para comer. De resto, não serve para mais nada. No dia a seguir já é quarta-feira de cinzas, entra logo a quaresma. Portanto, para mim, carnaval não vale nada.
Minhas amigas, vamos então ficar aqui, daqui 3 leituras, vamos ficar com uma irmã. A ver escolha de Salmos 37:4, que diz assim: procura no Senhor a tua felicidade e Ele satisfará os desejos do teu coração. Portanto, nós temos que procurar em Deus a nossa felicidade e Ele vai satisfazer os desejos do nosso coração. Portanto, minhas amigas, fiquem com esta palavra de hoje. Vocês já sabem que Jesus é o caminho e a vida. Jesus é quem nos dá felicidade. Jesus é quem nos faz feliz e é quem a gente pede socorro a Ele. Portanto, Jesus não é supermercado para a gente ir lá buscar a cura onde a gente quer. Jesus é alimento da palavra do nosso espírito. Nós temos o Espírito Santo e as pessoas às vezes que fiquem muito solitárias, que caem em desânimo, precisam alimentar o seu espírito para poder enfrentar o dia a dia. A gente, se não tiver o espírito forte, a gente cai e vão custar muito a levantar-se. Minhas amigas, fiquem por aí. Eu espero ter ajudado alguém a nível de palavra, porque para mim também vou tirar muita coisa daqui, muito conteúdo, porque todos nós estamos no mesmo barco, todos nós vivemos num mundo que a gente já sabe como é. Precisa ter paciência e saber lidar com o dia a dia, não é? Fiquem por aí que eu depois eu mostro então o que é que eu vou fazer. Pronto, minhas amigas, então eu vou fazer aqui um almoçozinho simples, mas eu queria deixar aqui registado no canal um pãozinho de azeitona. Este pãozinho leva farinha desta assim, farinha sem fermento, farinha de trigo, mas em vez de ser daquela da Moassur 65, essa é tipo 55. A que eu faço é da Moassur 65. Esta é qualquer marca, também pode ser da que vocês acharem aí, só que seja sem fermento e tipo 55. Eu tenho aqui 1 quilo, que é este quilo que está aqui. Tenho aqui fermento e sal. Não convém colocar muito sal, porque mais ou menos aí metade de uma colher de chá, porque as azeitonas já são assim um pouco salgadinhas. Quem tiver aí azeitonas já laminadas, podem utilizar. Eu, como não tenho, tive de tirar muito caroço. Essas estão aqui. Tenho aqui 3 colheres de sopa de azeite. Eu vou utilizar água morna, tá bom? A gente vai fazer esse pãozinho. Só depois de estar assim, quando a gente começa a juntar assim a água, o azeite, que a gente começa a dar a mão, antes da gente finalizar, a gente junta as azeitonas, tá bom? E o almoço vai ser muito simples, ó, salsichas fritas com os ovinhos, umas batatinhas. Aqui eu vou fazer uma tortinha simples que vai levar cebola picada e alho, que faz aqui para a Ângela, que ela está com saudades. Aqui tem os ovinhos, aqui tem salada, redondo, e aqui tem ainda os bifões com batata doce para quem quiser, tá bom? Portanto, este o nosso almoço vai ser um almoço típico aqui dos nossos Açores, do nosso dia a dia. Muitas vezes comemos isso. Devemos evitar a salsicha, devemos, mas de vez em quando também não faz mal, não é? Então bora lá focar aqui primeiro no pãozinho para levedar, para ver se dá tempo ainda de comer no almoço. Minhas amigas, o pãozinho já está aqui. Esse pãozinho eu não lhe faço muito, com a massa muito dura, como pão assim normal. A massa fica mais molinha um pouco, não muito. Aqui por cima, vocês estão a ver a azeitona ali, ó. Aqui por cima põe-se farinha de milho e depois corta-se assim com a faca. Olha, fica assim alastrado. Já está aqui a levedar já há bocadinho. Agora eu vou colocar no forno e depois quando ele ficar pronto eu mostro a vocês. Minhas amigas, o pãozinho ficou assim, ó. Bem sequinho. E agora que lhe tirei do forno, eu não quis fazer mais nenhuma ornamentação.
não quis pô-lo assim em outro tipo de forma de pão mesmo, quis lhe deixar mesmo assim alastrado. E agora vamos esperar que arrefeça um pouquinho e depois eu tiro uma foto de como ele fica por dentro e mostro a vocês, tá bom? Eu já parti e como vocês veem, ó, está bem quente, mas ficou assim, ó, com pedacinhos de azeitona, mas é como vocês veem, ó, ele está bem fofo, ó, a ver? Um espetáculo. Eu estou assim com o flash porque está bem escuro, está bem chuvoso o tempo. E ó, agora deixa arrefecer para a gente comer. Minhas amigas, da minha parte, muito obrigada a todos. Que tenham todos um ótimo dia, uma boa quarta-feira, com muita saúde. Muitos beijinhos e até amanhã, se Deus quiser.